Gente, corrigi tarefa da semana passada, fazendo uns exercícios de gráfico do livro de vocês. Eu não gostei muito dos exercícios, achei longo demais, muita coisinha, muito detalhe. Trouxe aí, mandei uma lista para vocês de exercícios que a gente vai trabalhar hoje, ontem na turma, no grupo. E vou começar com vocês a partir de semana que vem, nova matéria, geometria analítica, também não tem no livro de vocês, certo? É uma matéria para terceiro ano. Então vamos lá, gente. Corrigindo tarefa. Página, livro 4, página 119, exercício 11, que eu tinha passado para vocês. Para fechar aí, Gabriel Cardoso. Para fechar aí a matéria de estatística. Gente, a tabela abaixo mostra os resultados de uma pesquisa sobre a faixa salarial dos funcionários de uma empresa que usam bicicleta para ir ao trabalho. O salário médio desses trabalhadores é quanto? Faixa salarial está aqui de 350 a 450, de 450 a 500, tudo mais, total 1.200 funcionários. Certo? Vamos lá. Eu disse a vocês que toda vez que nós tivéssemos intervalos para calcular uma média, pegar um dado de dois extremos, a gente sempre ia começar a pegar no meio. Pega lá, no meio. Média aritmética entre 350 e 450. Vai dar 400. Entre 450 e 500, soma os dois, divide por 2, 500. 550 e 650, 600. Aqui 700. 800. 1.000 não, 800, 900 aqui. Vai fazer a média, são 1.200 funcionários, hein, gente? Então você vai fazer a média, você vai ter que dividir por 1.200 funcionários. E aí, ó, quem fez a tarefa aí, me ajuda aqui, ó. Quanto que dá 400 vezes 380? 152 mil. Oi? Oi? 152 mil. Mais 500 vezes 260. 130 mil. 130. Puxa bem, eu entrei atrasado, tá? Mas eu entrei. 600 vezes 200. 120. 180 vezes 700. 126 mil. 126 mil. Mais. Onde que eu tô? Aqui, 800 vezes 120. 96 mil. 96 mil. E o último, 900 vezes 60. 54 mil. 54 mil. Soma tudo isso e divide por 1.200. Dá aqui média? 565. R$565 a média desses trabalhadores. Por isso que a gente fala assim, né? Onde está, né? 900 aqui, vamos pensar, tem pouca gente, a maioria está aqui ganhando 400. E a média deu 560 aqui, bem próximo.
12. O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria nesse serviço, foram anotados os números de chamadas durante um período de 7 dias consecutivos. Domingo 3, 4, 6, 9, 5, 7, 8, sábado. 7 dias. Sobre as informações contidas nesse quadro, considere as afirmativas. O número médio de chamadas nos últimos 7 dias foi 6. A variância dos dados é 4. O desvio padrão dos dados é raiz de 2. Eu poderia aqui, pelo conhecimento que eu tenho, dizer que se a 2 é verdadeira, a 3 é verdadeira ou é falsa? Se a 2 for verdadeira, a 3 é verdadeira ou é falsa? É falso. Falsa. Assim como, se a 3 é verdadeira, a 2 é falsa. Por quê? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então eu poderia pensar assim, se eu não sei nada, não tenho tempo, onde tiver 2 e 3, eu descarto. Eu chuto entre 3. Porém, se a intenção não é chutar, né? É resolver. Número médio de chamadas. Vai lá. São 7 dias, vai ter que dividir por 7. Soma já, né? 3 mais 4, 7, mais 6, 13, mais 9, 22. Mais 5, 27. Dá 42, cheguei. Hã? Oi? Dá 42. 42? E aí dá 6. O que faz a primeira ser verdadeira. A variância é 4. Aí variância. Também você vai dividir por 7. É pegar cada dado e tirar a média e elevar ao quadrado. Então também vamos fazer de cabeça isso. 3 tiro 6 dá menos 3. Eleva ao quadrado 9. Mais 4 tiro 6 dá menos 2. Eleva ao quadrado 4. 6 tiro 6 dá 0. Eleva ao quadrado 0. 9 tiro 6 dá 3. Eleva ao quadrado 9. 5 tiro 6 dá menos 1. Eleva ao quadrado 1. 7 tiro 6 dá 1, eleva ao quadrado 1. 8 tiro 6 dá 2, eleva ao quadrado 4. Então sua variância aqui vai dar 28, dividido por 7, portanto 4. Também está correto. Desvio padrão seria a raiz quadrada de 4, que é 2, não raiz de 2, falsa. Correto, gente. Terminado aí desvios. E a parte aí que cabe aí para você tentar enfrentar e entender as questões de Enem. Então agora os exercícios de gráfico que caíram aí nos vestibulares do ano passado. Tá? Falsa, falsa, falsa sim. Maria Luísa Correia. Ah. Tá respondendo aqui. Tô pensando que vocês estão brigando aí no chat. Gente, no gráfico a seguir está indicados valores de temperatura em graus centígrados, graus Celsius, registrados no bairro de Pinheiros, em São Paulo, em setembro de 2018. A partir dos valores diários registrados, calcule a maior diferença entre temperatura máxima e mínima em graus Celsius ocorrida no mesmo dia. Você entendeu? Fácil ou difícil?
Fácil ou difícil, gente? Vai. Maria Fernanda não está, né? Lohane. Lohane está. João Vasco. Fácil. O que você vai fazer? O que ele mandou. A diferença entre a temperatura máxima e mínima, a amplitude térmica, o que você escuta hoje nas previsões de tempo, chuva nada. Porém, amplitude térmica grande, diferença entre maior e menor. 18 tiro 11, 7. 24 tiro 14, 10. 27 tiro 15, 12. 29 tiro 18, 11. 22 tiro 19, 3. 3. Se pediu a maior diferença, dia 16 de setembro. Resposta. Exercício idiota. Só que põe um gráfico de barras comparativo. E questão de leitura, interpretação. Esse é mais elaborado um pouquinho. Unesp, este ano aí, a última prova da Unesp. Caiu esse exercício. Depois tem alternativa, não coube aqui, depois no outro quadro aparece. Põe os desenhinhos gráficos lá. Unesp, uma cidade tem área territorial dividida em 4 regiões. O esquema apresenta de modo simplificado a área territorial e a densidade populacional das 4 regiões. A participação das populações nessas regiões na população total da cidade é... E aí, quer saber aqui, em relação àquilo, como é que vai estar dividido. Mas antes, volta no quadro anterior. Vamos aprender uma coisa, aprender não, você deve saber mais do que eu. Geografia. O que é densidade demográfica, hein? Isso é geografia, não é matemática. Densidade demográfica, que é o que está aqui, densidade populacional, tem a ver com a área. Você tem uma grande densidade, uma pequena densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É o número de habitantes dividido pela área. Isso. Sobre a área. Isso é densidade demográfica. No teu gráfico você tem a área aqui. E você tem a densidade. Portanto, você tem este ser e este ser. O que está faltando para você são os habitantes. E aí, ó, uma regra matemática, nossos habitantes seria o quê? A densidade vezes a área. Densidade e área. Você quer saber quantos habitantes tem? Pega a densidade que está lá no gráfico, multiplica pela área que está aqui no gráfico. Acabou. Agora você vai lá, ciente disso, achar quanto tem de cada habitante. Habitante na primeira área. Está aqui 2 de área para 5 de densidade populacional. 2 é 5. Você teria 10 habitantes aqui. A segunda, 5 de áreas, 8 de densidade. 5 vezes 8. 40.
Terceira, 7,5 por 6. Isso vai dar 15 vezes 3, 45. Aqui 7,5 por 6 e a última, 12 por 2,5. Daria 30, é isso? Total de habitantes que você teria nessa população, segundo esse gráfico. 50, 80, 125 pessoas. O problema aqui é que nos quadros das alternativas ele não pôs as 125 pessoas para ilustrar a realidade do gráfico. Ele pôs quantas pessoas, hein? Só contar aqui, ó, 5 por 5. 25 desenhinhos para representar as pessoas, que são 125. Vão ser representados por 25 desenhinhos, pictogramas, assim ditos, só para te dar aí a noção de proporção, de visão. Gente, olha só como que o Unesp é mãe, né? 125 e 25, não é a quinta parte? Se é a quinta parte, se eu dividir aqui por 5, você vai ter que ter 2 desenhinhos dessa região azul. 2 azul. Se eu dividir aqui por 5, você vai ter que ter 8 desenhos amarelos. Esse daqui já estava fora, né? 3, 6, 8. Só que daqui também já estava fora porque tinha só 2 azuis. Dividir por 5 aqui, vai dar 9 personagens vermelhos. Dividir por 5 aqui, dá 6 personagens laranjas. Alternativa D. Representar 125 pessoas num quadro com 25 bonequinhos. Unesp, ano passado, brincadeirinha de criança, só lembrando, densidade populacional. Esse daqui, então, babaquinha demais, né? Enem, o ano passado. Também não coube tudo aqui, mas aí é só para você desenhar lá, pegar o desenho depois. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou algum desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado. Importante isso, hein? Consumo acumulado. Então, eu entrei na casa, gastou 10, andei mais um pouco, gastei 10 de novo e vai me mostrar 20. Entrei no outro, gastei 10 de novo, vai me mostrar 30. É acumulado. Não é o que está acontecendo agora, imediato. De energia em watts por minuto, em relação ao tempo T em minuto. As lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então a gente deu lá, planta baixa, consumo aqui 20 watts da sala,
depois suíte 15, banho 5, cozinha 10, outro banho aqui 2, o quarto aqui 12, 13. A gente vê o gráfico. A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é: gente, casa vazia, tudo apagado, tempo zero, energia zero. Sonho de qualquer um, só que a geladeira fica ligada e já não é consumo zero. Entrou, ficou 1 minuto em cada cômodo e vai gastar, respectivamente, os watts indicados nos cômodos. Então, o primeiro minuto gastou 20 watts. Se eu procurar na planta baixa, o único lugar de 20 watts é onde? Sala. Sala. Não tem outro. Eu estou no consumo acumulado. Se você procurar 35, em nenhum lugar tem 35 watts aqui de gasto. Mas já gastou 20. No segundo minuto ele gastou aqueles 20 mais 15 para dar os 35. Procura onde tem 15. Switch, que é o número 4. Da sala foi para a switch. De 35 ele gastou mais 5 para totalizar 40 no terceiro minuto. 5, banho aqui, ó. Um 4, 5. Depois ele gastou 15, de 40, 45, 55, ele gastou 15. Voltou para a suíte. Se você for analisar até a lógica, né? Se tivesse outro 15, pela lógica, ele não vai atravessar a parede, certo? Na realidade, você tem aqui uma casa com uma única porta de entrada, o resto é janela aqui, tudo fechado. Só se o cara é louco, pulou a janela, veio pela janela aqui, pela lógica. 5. Depois 15 de novo, não é isso? Voltou para a suíte, 4. Depois, de 55 para 75, gastou 20. Voltou para a sala. 1. Depois, de 85 para 105. Ele gastou o quê? 10. 10? Não. Ah, tá. É que eu pulei um. 75 para 85, ele gastou 10. Veio para a cozinha, da sala para a cozinha. 6. Depois, de 85 para 105, ele gastou 20. Voltou para a sala. Né? E finalizou de 105 para 120. Foi para a suíte. 4. Sequência 1, 4, 5. 4, 1, 6, 1, 4. Dá alternativo? A. Aí, se fosse pensar assim, né, o Enem, de repente, em vez disso, mandasse as alternativas contando a história. Entrou na sala, foi para a suíte, tomou um banho de 1 minuto é triste. Tomou um banho, voltou para a suíte, foi para a sala, foi para a cozinha, comeu um pouco, voltou para a sala e foi dormir. Sua rotina da quarentena é mais ou menos isso. Gente, e o último do Enem também, ano passado. Mesmo Enem. Bobinho também, parecido com aquele de graus Celsius lá, só que aqui você vai ter que fazer razão, ver qual que é maior, qual que é menor.
Lá era só uma subtração, por isso que a gente fala. Gráfico, fazer aula de gráfico, isso, aterrorizar dá. Fazer gráfico, pra você estudar mesmo detalhes e tudo mais. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão divisão entre a população urbana e a população total. População urbana e população total, que seria, óbvio, urbana mais rural. Não é rural. Do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Nem precisava pôr isso, né? Os gráficos apresentam, respectivamente, as populações urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4, 5, de uma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Fácil ou difícil? Fácil. Só que tem que fazer continha, não é uma subtração que dá para você vir aqui no gráfico e fazer a subtração. E depois comparar, eu quero um maior. A maior taxa de urbanização. Então vai lá, ó, município 1. O que seria? R$8.000. É a razão da população urbana, população total, dividido por 12.000. Somar aqui, 8.000 mais 4.000. 8 dozeavos. Cidade 2. Dá para simplificar, mas vou deixar assim, simplificar no final se for preciso. Cidade 2. 10.000 dividido por 18.000. Dez por 18. Cidade 3, vamos mais rápido. Já dá para agilizar um pouco. 11.000 com 16.000. Já simplifica os 1.000. 11 sobre 16. Cidade 4. 18.000 sobre 28.000. 18 sobre 28. E cidade 5. 17.000, somando aqui, 29.000, né? 29.000. Então, 17.000 sobre 29.000. 17 sobre 29. Qual o maior, senhores? Olha o detalhe, o Enem enche o saco nessas coisas aí. Maior fração entre eles. Fazer continha. Aqui daria para simplificar por 4, se quisesse. Aí vai dar 2 terços. Aqui dá para simplificar por 2, 5 nonos. Aqui já não dá para simplificar, 11 16avos. Aqui dá para simplificar por 2, 9 14avos. E aqui já não dá para simplificar. Qual que é o maior, gente?
Acha aí pra mim. Onze, 16. Oi? 11 e 16. Então, a cidade 3 receberia aí a ajuda do governo. Tem mais na lista? Ou é esse o último? Esse era o último. Ai, ai. Agora a gente vai na aula 2, depois desse intervalo aí e tal, começar a mexer com geometria analítica. Gente, é uma matéria que a gente chama atenção. Cauê, você tá aí? Eu tô. Tá. É uma matéria que a gente chama a atenção de vocês. Eu não vou dar ela inteira, completa, porque nem dá para dar agora, teria um semestre inteiro para dar. Porém, a gente vai mexer com desenhos no plano cartesiano, eixo x, y. É uma matéria que, se você quiser pegar no meio para diante, abstrata total, você não vai entender nada. Por isso que a gente fala, é uma caminhada que você tem que andar conscientemente durante aula após aula, porque depois a gente reúne tudo para tirar conclusões. Certo? Então é uma coisa que começa fácil, a gente brinca, calcular a distância de 2 pontos, só que já está desenhando reta, está desenhando circunferência e escrevendo algebricamente. É uma matéria linda, se você for ver do ponto lá do exato científico. Só que é uma matéria impossível de se aprender do meio para frente. Certo? É impossível. Você vai falar, o que o cara fez? Usei uma ferramenta dada anteriormente. Nada anormal. Só que você tem que começar a aprender e usar. Você vai ver assim que essa matéria, ou você ama ou você odeia. Não existe meio termo. Normalmente os amantes da matemática amam, que começam a ver realmente a funcionalidade de certos domínios algébricos. Outros já não vão conseguir enxergar, viu, Cauê? Cauê? Oi. Você mandou tarefa? Não mandou nenhuma. Mandou, Você está com 0 de tarefa, Cauê. Não, senhora, mandei sim, senhora. A última só. Só a última.